Meninas, não estranhem, tá? Se começar a travar demais os vídeos, eu vou tentar dar uma editada, assim, e cortar a maior parte dessas travadas, mas é por causa da internet mesmo e também da localização que a gente está fazendo isso. Eu estou aqui e o João está a 1.000 quilômetros de distância. Mas, enfim, professor João, antes de dar essa travada monstra aí, falou sobre a questão da posição geográfica de Portugal, né? Eles estavam de frente para o mar. Então, porque pelo outro lado, seria muito difícil porque Portugal, mesmo sendo um estado já consolidado, mesmo sendo um país, toda vez que eu falo estado, vocês encarem como país, tá? Uhum, País. uhum, Já era um estado consolidado, um país, né, dentro do território, com o mesmo poder, mesma religião, mesmo idioma, só que o número de pessoas era pouco para combater todo mundo e sair derrubando a Europa uhum. inteira para fazer comércio com a Índia e a China. Aí tem um detalhe que o professor João comentou, né, que esse detalhe ficou bem claro, que Portugal, então, começou a investir em uma escola de navegação, olha só o pensamento dos burgos, né? O pensamento do Renascimento, vamos investir na educação, certo? E aí eles se prepararam para estudar todo o tipo de tecnologia marítima que eles tinham disponíveis. Só um detalhe eu gostaria de acrescentar na fala do professor, que é o seguinte: a maior parte da população acreditava que existiam monstros no mar, mas existe uma série de fatores por que eles acreditavam. Primeiro, Uhum. como já foi falado, a Igreja Católica, ela ainda, mesmo com a, a vinda do Renascimento, ela ainda mandava muito na questão do pensamento. E ela que começou a jogar essas ideias de que existiam monstros no mar. Por quê? Porque a Igreja Católica era a instituição mais rica desse período, e se as pessoas saíssem para o mar, os burgueses saíssem para o mar, eles tinham medo que um reino se tornasse mais rico do que eles. Isso ia ameaçar o poder que a igreja tinha. O que acontece então? A igreja ela vai fazendo vista grossa, porque os primeiros navegadores portugueses eles precisavam de financiamento também para construir os navios. Então, eles pegam dinheiro emprestado de italianos, pegam dinheiro emprestado dos holandeses e pegam dinheiro emprestado da Igreja Católica. Peraí, professor, mas tu acabou de dizer que eles não gostariam que as pessoas fossem navegar porque eles iam ficar mais ricos. Aí vem aquele detalhe. Eles prometeram à igreja que iam doar partes das descobertas, ou seja, das riquezas. O que acontece então? Eu vou mandar umas imagens para vocês. Tem os mapas desse período da Era das Navegações com monstros gigantes. Só que esses monstros, por exemplo, tinha uma cobra gigante no meio do oceano. Meu Deus, com 4 braços, um monte de dente. Não significava uma cobra gigante com quatro braços. Significava que lá tinha uma grande tempestade. Ou lá o mar era muito raso. E aí essas pessoas que o professor João falou que estudavam nessa escola da navegação, eles sabiam disso, o que significava cada monstro. Aí vamos supor assim, uma pessoa que não estudou nesse período, não teve acesso à educação, estava caminhando no meio do mato e de repente encontrou um mapa, e aí nesse mapa tem um monte de monstro. É lógico que ela vai acreditar, né, professor? Com certeza. Ela nem sabia que a Terra Redonda. era redonda. Então é lógico que ela acreditava que existiam monstros, mas isso era só uma questão de simbologia mesmo. Assim, vocês têm que pensar o seguinte: o que é mais fácil dentro de um navio, no meio de uma tempestade? Escrever, eu estou passando aqui nesse trecho do mar e ele é muito perigoso e ele tem tempestade, ou só desenhar um símbolo. Desenhar um símbolo. E aí eles usavam isso, certo? Pode falar, professor. Não, muitos mapas também, por exemplo, você falou que muitas pessoas não acreditavam nem que o mundo era redondo, né? Muitos mapas retratavam que quando você chegava em determinado lugar do oceano, do mar, você caía num precipício sem fim, né? Que seria a borda da Terra.
Então, Isso. para quê? Para desestimular essas pessoas, para fazer com que elas não quisessem sair ao mar. Só que Portugal, ele começou a se desenvolver muito. Então, ele começou a desenvolver estratégias, começou a desenvolver ferramentas, saberes, né, Isso. para navegação. Então, por exemplo, eu não sei se vocês pegaram, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre o que é um astrolábio, por exemplo, que é um instrumento de navegação que revolucionou a navegação de Portugal. Então, você tinha a bússola, que sempre apontava para o norte, e ali, juntamente com... Eles liam os astros, eles liam as estrelas, porque as estrelas, elas sempre repetem determinada posição aonde você está no mapa, então eles conseguiam saber para onde eles estavam indo. Só que Portugal, ele, nessa aventura dele pelo mar, né, ele se lança ao mar, era muito difícil navegar em mar aberto, porque você passava meses no mar, então faltava água, faltava alimento, você não tinha, né, se você não parasse em alguma ilha, muitas pessoas morriam durante essas navegações, então Portugal ele vai começar também a procurar outras formas de navegar, e aí ele vai desenvolver um tipo de navegação muito específica e muito importante, que vai ser a navegação de cabotagem, tá? Anotem isso, que esse é um conceito interessante, navegação de cabotagem. Isso vai ter início, tá? Praticamente com o que a gente pode falar que seja a conquista de Ceuta. Ceuta era uma cidade situada ali no norte da África. Eu vou mostrar, João, aqui no mapa, e daí eu Aham. já vou tirar a apresentação antes que trava de novo, Ok, tá? tudo bem. Pode ir falando. Ceuta é uma cidade no extremo norte da África, tá? Próximo da Europa, ali no Estreito de Gibraltar, tá? Então você tem um estreito ali que liga a Europa e a África, elas ficam próximas, né? Você tem um ponto na Europa ao norte e um ponto na África ao sul. E aí Portugal, ele consegue, através da navegação, conquistar Ceuta. E essa conquista, ela é uma conquista religiosa, como o professor Giacomo estava falando. Porque dentro dessas... naquele ali, ó, Ceuta, tá? Bem ali naquele entre Portugal e a África, tá? E aí, quando Portugal ele conquista Ceuta, tá? Ele começa a descobrir e a expandir os seus domínios pela África. Então ele começa a navegar pela África. E aí ele desenvolve essa navegação de cabotagem, tá? Só voltando o que eu estava falando, acabei cortando o raciocínio. A conquista de Ceuta é uma conquista religiosa. Por quê? Porque para tomar essa parte da Península Ibérica, se o Giacomo quiser mostrar aí o que é a Península Ibérica, que é essa região de Portugal e da Espanha, ela estava dominada por muçulmanos, desde a Idade Média, então desde o ano 800. E aí, os muçulmanos, eles tinham uma fé diferente da fé católica, tá? Então, a Igreja Católica, ela apoia essa guerra de reconquista que vai chamar. E aí, Portugal e Espanha vão expulsando os muçulmanos da Europa. E aí, eles começam também a perseguir os muçulmanos já na África, ali no norte da África, que é totalmente dominado pelos muçulmanos, conquistando a cidade de Ceuta. Estrategicamente, né, religiosamente, é uma conquista muito importante para Portugal, tá? E para a Europa como um Isso. todo. Ô, João, Pode falar. e assim, e tem um outro ponto também. Lógico, tinha essa questão religiosa. Ceuta era. Meninas, vocês têm que acompanhar aqui, ó, é muito pertinho. Então, para Bem Portugal perto. e a própria Espanha, eles conseguem atacar com alguns navios e a tecnologia até não era tão grande nesse período. E Aham. aí, o que que acontece? Tem essa conquista religiosa, porque você conquistar a terra de uma pessoa que não é da sua religião, isso era uma coisa muito importante, porque significa que você está espalhando a religião, certo? Isso. Aí tem um outro ponto também. Portugal, e aí você sempre tem que lembrar, é o primeiro Estado nacional, o primeiro país, mas não tinha tanto dinheiro assim. Tem um ponto que eles precisavam para desenvolver a navegação longa, que seria dinheiro. Aí vocês vão lembrar que eu falei, eles fizeram vários financiamentos, né? Mas também, eles dominando Ceuta, era um domínio religioso, territorial, lógico, porque eles dominando aqui fica mais fácil de espalhar para cá, mas também é um domínio ligado à acumulação de riqueza para o trono português.
Foi nesse período que o rei João I, ele Isso. que conseguiu conquistar a cidade de Ceuta, e aí, assim, de cara, ele consegue também muito ouro e marfim. E aí, esse ouro e marfim é que possibilitam que Portugal invista mais na tecnologia naval, graças à conquista de Ceuta, certo? E aí, então, é religiosa, é territorial e é econômica. E vai propiciar um crescimento econômico posterior para Portugal muito importante, e Portugal, a partir da conquista de Ceuta e da descoberta da África como um todo, né, que ele vai descobrindo a África, ele descobre uma cultura, uma plantação muito importante para ele, que vai ser a cana-de-açúcar, e também muito importante para o Brasil, tá? Por quê? Porque Portugal, além de não ter grandes terras, não tem um clima favorável para plantação de cana. E o açúcar, nesse momento, é algo extremamente raro na Europa. A Europa, ela tira o pouco açúcar dela das batatas, não, desculpe, das beterrabas, tá? Então, o processo é muito caro e você obtém um produto muito inferior ao açúcar da cana-de-açúcar. Então, quando Portugal ele começa essa navegação de cabotagem, tá? E aí, explicando agora, né, o que é navegação de cabotagem. Você vem fazendo navegações curtas e muitas paradas pelo território. Então, você vai sair ali, por exemplo, né, de Meríndias e para ali onde está Castela, por exemplo. Então, você faz uma viagem pelo mar, mais curta, nunca tem falta de água, nunca tem falta de alimento. Por quê? Porque você está sempre perto de algumas cidades que aí Portugal vai fundando, né? Se o professor Giacomo quiser descer, avança para 1490, Giacomo, por favor, e desce um pouquinho. Aqui, ó, ô João, olha essa imagem aqui. Isso, e essa imagem é muito boa. Então, Portugal ali, ó, Portugal está nessa linha mais escura, né? Ele nunca vai deixar de ficar perto da costa da África. Então, a costa da África, ela vai sendo fundadas várias cidades. 1490, a gente vai ver o tanto de cidade que tem fundado, ó. Já pertence a Portugal essas ilhas aqui, algumas dessas ilhas são as Ilhas Canárias. Se você vê ali, ó, Cabo Verde já pertence a Portugal no meio da África. Você já tem o Congo ali, que também já vai ser contatado pelos portugueses, tá? Até que o Vasco da Gama, ele vai conseguir já no final do século XV, início já do XVI, né? Contornar a África, tá? Eles vão fazendo essas navegações de cabotagem, até que Vasco da Gama, ele consegue contornar ali o Cabo das Tormentas ali, ó, em 1488. Só um pouquinho. Aqui nós temos, ó, algumas questões das rotas marítimas, tá? Isso. A rota de Bartolomeu Dias, ela é que chega no Cabo das Tormentas. Só que eles chegam aqui e daí eles voltam justamente por causa disso. Eles iam fazendo assim, ó. Eles não navegavam direto, que nem o professor João falou. Eles iam de pontos em pontos em territórios que eles já tinham conquistado. Certo? E assim, professores, né? Como que eram essa conquista? Essa conquista, ela era, a princípio, principalmente, uma conquista comercial. Acordo comercial. Por quê? Você tem que sempre lembrar, Portugal não tem como pegar um exército e invadir esses territórios e dominar tudo. Então, eles vão fazendo acordos, e até o vídeo da aula passada, ele fala sobre isso. Eles vão fazendo acordo com alguns líderes locais, porque eles precisam realizar comércio com esses povos ali. Ouro, marfim, e agora, como eles estão aumentando o seu território, eles precisam de mão de obra. Então, o que vai acontecendo? Vai acontecendo um processo de escravidão, ok? Ele vai, não que antes no mundo, ou na própria África, ou no mundo inteiro não existia, mas é que agora os escravos eles vão se tornar um produto como se fosse qualquer outro, certo? Não sei, João, se tu quer falar um pouco mais sobre isso, ou eu deixo esse mapa aqui? Pode deixar esse mapa, interessante, pode deixar esse mapa, é interessante a gente perceber
essa questão dos escravos, que é justamente isso que o professor Giacomo falou, que conforme você aumenta os seus domínios, então Portugal não era mais só aquele pedacinho de terra ali na Europa, tá? Portugal já tinha algumas ilhas e já tinha algumas cidades na África ali, tá? É muito reduzido, muito pequeno, mas ainda assim era um domínio que Portugal ele precisava principalmente fazer uma coisa ali, que era plantar cana-de-açúcar. Nesse momento, 1490, Portugal está plantando cana-de-açúcar porque está dando muito lucro para Portugal, tá? E aí Portugal ele começa ele ainda está interessado lá no comércio com as Índias, mas enquanto ele não consegue achar essa rota, ou estabelecer essa rota que na verdade ele já conhece, mas ele precisa conquistar, ele vai plantando ali. É bom a gente pensar uma coisa que eu sempre gosto de falar, a África, ela é tida como um vazio, né, irmão? Portugal chegou ali, pronto, ficou, é vazio. Não, existiam impérios na África. A questão é que é isso que o professor Giacomo falou, foi uma relação comercial. Os escravos, por exemplo, né? Se você tinha impérios diferentes na África, um império combatia o outro, e se eu te conquistei, eu tenho o direito de te vender como escravo. Se você é meu escravo, eu tenho o direito de te vender. E se o português quer me pagar, eu vou te vender para ele. Então, é interessante a gente perceber isso, por quê? Porque a escravidão, ela já existia, só que é muito diferente, né? A escravidão, ela é levada a um outro patamar e ganha um novo significado quando eles começam a negociar escravos. E entre o século XVI, quando esse comércio ele se inicia ali, 1500, final do 15, início do 16, até o século XIX, né, a escravidão no Brasil ela vai acabar em 1808. Tudo bem que em 1850 a gente tem a proibição do tráfico negreiro, mas você ainda vai ter algumas peças de escravos chegando no Brasil. Foi junto com a cana-de-açúcar durante algum tempo, mas foi o que mais rendeu dinheiro, por exemplo, para Portugal e para a Inglaterra. Eles ganharam dinheiro de verdade vendendo escravos, comercializando escravos. Mas isso a gente volta a outra hora, eu só queria fazer isso, tá? Sim. Volta no outro mapa, Giacomo, por favor. Então, o Cabo das Tormentas ali, esse aí. O Cabo das Tormentas ali que o Bartolomeu Dias, ele chega em 1488, mas ele não passa, né, ele não ultrapassa esse Cabo das Tormentas. O que acontece? É um lugar muito difícil Se de eu não estou navegar. enganado, ele até morre antes de Antes chegar. de Só que chegar. daí o navio que ele tava, tipo, era ele o chefe, o nome da expedição era o nome que ele deu, eles continuaram. E aí eles voltam, e daí fica como se Aham. fosse ele. Se eu não estou enganado, foi isso que aconteceu. Só que por quê? Porque ali é uma região, e aí é legal que a gente também pode trazer a geografia para pensar aqui, né? Interdisciplinar. É uma Uhum, região com muitas isso. correntes marítimas, e que está mais próximo ali, então, do Polo Sul, e que é muito difícil de navegar. Então, você tem tempestades, você tem um mar muito bravo, muito revolto. As caravelas, elas ainda não conseguiam passar, né? Quem vai conseguir vai ser justamente o Vasco da Gama, tá? Vasco da Gama, então, em 1498, que é essa mais vermelha, né? É um É um laranja, laranja. isso. E olha só É um por que o laranjinha. Vasco da Gama ele Isso. consegue passar? Olha que interessante. Ele se distancia da costa. Ele não vai. O Bartolomeu Dias, né? Ele vai pela costa. Ele vai Uhum. através da navegação de cabotagem. E aí eles vão desenvolvendo essa ideia, eles vão desenvolvendo esse conhecimento sobre navegação, e aí o Vasco da Gama, ele sai, ele vai para alto mar, e aí ele consegue passar pelo Cabo das Tormentas, que a partir de 1498 fica sendo conhecido como Cabo da Boa Esperança. E aí ele consegue chegar Isso. lá, Ô, pode João, falar. e aqui nessa linha do Vasco da Gama mostra bem o que era a navegação de cabotagem, né? Exatamente. Ó, ele vai Uhum. dando pinguinhos aqui. Não dá para ir direto. Ele vai fazendo pinguinho. E aonde ele vai dando esses pinguinhos, vão fundando, assim, alguns territórios. Fundando entre aspas, Exatamente. né? Esses territórios já existiam, mas agora eles vão ficar sob domínio Português. português. Isso.
né? E aí, a gente está chegando num momento bem específico e bem importante, que é, legal, a Portugal ele conseguiu uma rota ali no final do século XV, tá? Ele conseguiu estabelecer uma rota de comércio com as Índias. Ele está trazendo e está ganhando muita grana com esse comércio. Quem é uma aliada de Portugal, mas fica muito incomodada com isso, é a Espanha. A Espanha fala assim, caraca, eles estão ganhando muita grana e a gente não tem uma rota comercial para lá. E é óbvio que Portugal não vai deixar a Espanha, por quê? Porque é deles. Não, eu descobri, você pode ser minha aliada, mas isso aqui é meu, você procura a sua rota. E a América nessa ali, a América do Norte e a América do Sul, elas ainda não foram descobertas, né? Na verdade, em 1500 já tinham sido, né? Mas elas são descobertas em 1492. Mas quando Portugal, ali em 1490, que Portugal está com essa rota estabelecida, está ganhando grana, a Espanha fica desesperada. Ela fala assim: ó, eu tenho que dar um jeito. E aí ela contrata o navegador. A Espanha, ela não investe na navegação. Ela não pode pagar e nem pode contratar Portugal para fazer o trabalho para ela. Por quê? Porque Portugal já está de boa com o trabalho que ele tem. Tá? E aí o que, que ela vai fazer? Ela vai contratar um navegador italiano, genovês, chamado Cristóvão Colombo. E aí o Cristóvão Colombo, que já tinha experiência de navegação pelo mar Mediterrâneo, ele vai ser contratado pela coroa espanhola, da Espanha, e ele vai descobrir, vai tentar descobrir uma nova rota para a Índia, se lançando ao mar. Então ele fala assim, bom, se eu fizer essa circunnavegação, ou seja, se eu der a volta ao mundo navegando, eu vou chegar lá nas Índias, tá? E aí o que acontece? Cristóvão Colombo chega na América, achando que tinha chegado nas Índias, essa é a história oficial, clássica, tá? Ele acha que ele chegou nas Índias, esse pedaço aqui, né? Ele já tinha navegado pra caramba, já estava cansado, achou que chegou nas Índias e deu o nome para os nativos de índios, né? Por ter achado que chegou nas Índias. Então ele chega ali na região do que hoje é o Haiti, mais ou menos, Haiti, Cuba, na América Central, essas grandes ilhas, tá? E a partir daí, então, Portugal e Espanha, eles vão assinar o Tratado de Tordesilhas.